Olá, professores e professoras, bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino, região São José do Rio Preto. Eu sou a Alessandra, faço parte do Núcleo Pedagógico e hoje vou desenvolver com vocês o tema Avaliação por Rubricas. Espero que vocês participem da TPC e que desenvolvam os desdobramentos nas suas unidades escolares. Quero deixar meu abraço, meu carinho especial aos professores da Escola Alberto Andaló. Estive semana passada nas ATPCs da unidade escolar e a nossa discussão, nosso diálogo formativo contribuiu bastante para a construção dessa pauta para todas as escolas. Um beijo aos professores da Escola Alberto Andaló. E vamos à nossa ATPC. Na nossa pauta de ATPC, vamos visitar a BNCC, o currículo paulista, em relação à questão das avaliações formativas. Vamos entender os tipos de avaliação existentes na educação. Vamos abordar sobre avaliação por rubricas. Depois, vamos estudar como construir a avaliação por rubricas, quais são os benefícios do uso dessa avaliação e depois vamos contextualizar esse tipo de avaliação que já é utilizada nos itinerários formativos e nos componentes do Inova. Para finalizar a nossa formação, depois vocês vão acessar via QR Code ou via link um formulário onde vocês responderão algumas perguntas a respeito da formação de hoje. Vamos lá. Os fundamentos pedagógicos da BNCC, no aspecto do compromisso com a educação integral, nos diz: reconhece assim que a educação básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva. Esse trecho faz parte da introdução da BNCC. Como li no slide anterior, o compromisso é com o desenvolvimento global do aluno. Sendo assim, a BNCC apresenta a educação integral como uma proposta formativa, ou seja, o desenvolvimento integral do estudante. E esse desenvolvimento deve alicerçar-se no trabalho com as 10 competências gerais. Essas 10 competências garantem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na sua globalidade. E ela vai além do acúmulo de informações. Elas se interrelacionam e perpassam todos os componentes curriculares ao longo da educação básica, para a construção de conhecimentos, habilidades, comportamentos, atitudes e valores. Eu trouxe uma imagem das 10 competências, vamos retomá-la. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Essas são as 10 competências que a BNCC traz para o desenvolvimento integral, global, dos alunos da educação básica. E ao determinar as aprendizagens essenciais a partir dessas 10 competências gerais, a BNCC abrange a construção do conhecimento a partir de significados, facilitando a transposição de saberes e práticas entre escola e vida. É a questão da contextualização. Dessa maneira, o processo educativo integral considera o desenvolvimento de competências e habilidades de todas as potencialidades ou dimensões formativas dos sujeitos. Já tomamos ciência do enfoque da BNCC em relação à educação integral dos alunos, desenvolvidas através das 10 competências gerais. Agora, vamos abordar
a Base Nacional Comum Curricular e os currículos, que diz o seguinte: além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais, definidas para cada etapa da educação básica. O que a gente traz aqui são algumas ações elencadas abaixo, onde eu destaco a questão da avaliação formativa. Vou fazer a leitura. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. É esse item desse trecho da BNCC que embasa a questão da sugestão de se utilizar a avaliação por rubricas, ou rubrica de avaliação. Trouxe a vocês a BNCC e agora, como estamos na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, vou trazer trechos também que corroboram com a questão da avaliação no documento do Currículo Paulista. Antes disso, vamos entender o Currículo Paulista como uma construção colaborativa. Vou fazer a leitura. O Currículo Paulista define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Esperamos que essas definições orientem a reelaboração da proposta pedagógica de cada escola do território estadual, de maneira que se promova em cada uma delas a necessária organização dos tempos e dos espaços, bem como práticas pedagógicas e de gestão, compatíveis com as aprendizagens essenciais que se pretende garantir a todos os estudantes. Também faz-se necessário ler o trecho a respeito do processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Vamos à leitura. O Currículo Paulista parte do pressuposto de que a avaliação, no âmbito escolar, deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores, gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Assim, a avaliação permeia o processo do ensino e da aprendizagem, trazendo subsídios para a revisão do plano de ensino, a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante, a tempo de assegurar a todos as competências gerais ao final da educação básica. Entendo importante realizar a leitura desses trechos do Currículo Paulista para vocês verificarem que estamos norteados pelo documento da BNCC. E se faz necessário esse entendimento do desenvolvimento global integral dos estudantes, ou seja, desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, e o cuidado com uma avaliação que garanta esse desenvolvimento global dos alunos do Estado de São Paulo. Agora vamos apresentar os tipos de avaliação alinhadas à BNCC. Vamos assistir o vídeo a seguir. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma,
A avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa, realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais. Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido. Para garantir a coerência entre currículo e avaliação, é fundamental que tanto as avaliações diagnósticas e formativas, quanto as avaliações somativas, incorporem nas suas concepções as competências e habilidades presentes na base. Tendo em vista as demandas e desafios característicos do século XXI, espera-se que os estudantes dominem habilidades consideradas essenciais para o mundo atual e, assim, possam se desenvolver com êxito ao longo da vida. Nesse sentido, é fundamental que as avaliações sejam capazes de aferir habilidades que envolvem dimensões mais complexas do processo cognitivo, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções ou a diferenciação entre fatos e opiniões. Neste ano, em que o mundo foi impactado pela pandemia do novo coronavírus e que milhares de escolas foram fechadas, as consequências sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes precisarão ser precisamente identificadas e solucionadas. As práticas avaliativas ganham ainda mais relevância neste contexto adverso, sendo uma importante aliada para que se tenha uma verdadeira compreensão do cenário que as escolas enfrentarão. Apenas por meio de processos avaliativos estruturados e precisos é que será possível apoiar os docentes e estudantes em estratégias de priorização curricular, intervenções pedagógicas planejadas e verificação da aprendizagem, superando os desafios impostos pela pandemia e consolidando um ciclo permanente e exitoso de ensino. Como o vídeo acabou de citar, nós temos 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, formativa e somativa. O nosso foco de atenção é a avaliação formativa, porque a avaliação formativa nos traz um tipo de avaliação chamada rubrica de avaliação ou avaliação por rubricas. Então, vamos só reforçar a essência desse tipo de avaliação. A avaliação formativa tem como foco a formação, ou seja, o aprendizado. Ela começa a ser realizada logo após o período diagnóstico e segue ao longo de todo o ano letivo. Depois que os conteúdos são ensinados em sala de aula, a avaliação formativa é aplicada em forma de exercícios e atividades. Através deles, os alunos fazem retomada de conteúdos, assimilam o que aprendeu e conseguem expor
quais pontos não foram compreendidos. Assim, ao mesmo tempo em que vale nota, as avaliações formativas também ensinam o aluno. A avaliação formativa pode ser aplicada através de exercícios, atividades e trabalhos em grupo, por exemplo. Além deles, o caderno do aluno é um dos principais instrumentos desse tipo de avaliação. Ele contém o maior número de informações sobre o crescimento do aluno durante todo o período letivo e ajuda a entender inúmeros aspectos que podem se refletir no seu aprendizado e desempenho em outras avaliações. Passando pela BNCC, que diz a respeito da educação integral dos alunos, visitando o currículo paulista, que endossa esse tipo de educação global e nos diz a respeito dos tipos de avaliação. Passando a vocês os 3 tipos de avaliação alinhadas à BNCC, chegamos na avaliação por rubricas, ou rubrica de avaliação. Mas o que é esse tipo de avaliação? Ela é uma ferramenta construída por uma pessoa que quer avaliar uma tarefa, um processo ou um produto final, de forma a estabelecer critérios e níveis para prover feedbacks formativos ou emitir notas. É uma quantificação de observações qualitativas. Biagiotti, 2005, página 8. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito nova e que está sendo aplicada já em muitos países. No Brasil, poucas pessoas ainda estão sabendo utilizar, que é a avaliação por rubrica. A avaliação por rubrica ela é uma ferramenta que ela nos ajuda a tornar a avaliação muito mais rica. Ela nos ajuda a tabular dados. Ela trabalha com o princípio operativo da classificação. Ou seja, ao invés de fazer um sistema binário de certo e errado, de você acertou isso, isso daqui não está certo, você faz estratificações, você faz níveis diferentes para transformar os dados, às vezes até de uma avaliação quantitativa, numa avaliação qualitativa. Então vamos entender que para a gente trabalhar com a avaliação por rubrica, não faz sentido a gente trabalhar com perguntas pobres, diretas, avaliando só o conteúdo. Nesse sentido, não vale a pena você gastar tempo construindo as rubricas, que nada mais são do que indicadores. E a avaliação por rubrica, ela vai trabalhar, basicamente, se a gente for definir a forma, com um quadro. Neste quadro, você vai estabelecer aqui nessa coluna quais são os eixos que você quer avaliar, as dimensões. E aqui em cima, nessa coluna, você vai avaliar o quê? Com os níveis de desempenho. Então, vamos dar um exemplo. Se você manda o menino construir um blog, eu vou mostrar aqui para vocês as etapas de construção de uma avaliação por rubrica. Então, olha aí esse percurso aí que eu estou te mostrando. Primeiro, a gente tem aqui a descrição da atividade. Você vai descrever o que é que você vai fazer, o que você está esperando. Depois você vai fazer uma lista dos aspectos que você quer avaliar. Por exemplo, você quer avaliar a capacidade de escrever, de sintetizar, a capacidade estética, se ele colocou foto no blog ou não. Depois a escala de diferentes níveis de desempenho. Então, o menino fez um blog, mas ele colocou foto, ele organizou, ele colocou um conteúdo robusto, ele colocou a fonte. Então, pode ter um nível mais satisfatório, menos satisfatório, e a descrição dos diferentes níveis de desempenho. Então, você faz a escala de gradação e depois você descreve. Quando eu colocar o meu aluno no nível fácil, isso significa que ele postou apenas o texto. Quando eu colocar meu aluno no nível difícil, significa que ele postou o texto, fez a curadoria das imagens e fez toda a organização. Viu então que a gente deve seguir essas etapas de eleger aquilo que a gente quer avaliar, de escrever bem, construir o quadro, fazer os níveis de gradação e descrever os níveis. Porque quando o aluno é encaixado ali, por exemplo, no nível proficiente, satisfatório, não satisfatório, ele precisa entender o que aquilo significa. O bacana da avaliação por rubrica é que ela permite que o aluno faça autoavaliação, que ele olhe para ele mesmo e veja o percurso. Deixa eu partilhar com vocês então um quadro que foi construído coletivamente com professores,
onde eles colocaram as dimensões e aqui em cima eles colocaram os níveis e descreveram. Então, olha aí o quadro que eu estou partilhando com você. Então, veja bem, aqui a gente tem a categoria, eles elegeram aqui 4 categorias: entendimento do tema preconceito, informações sobre o tema, ações do projeto e apresentação das ações para a comunidade escolar. E aí eles colocaram os níveis: não desenvolvidos, parcialmente, suficiente e plenamente. E eles descreveram, quando o aluno tirar assim, ó, em relação ao entendimento do tema do preconceito, você está parcialmente desenvolvido. O que isso significa? Que ele pareceu entender o tema. Você está plenamente desenvolvido, ele entendeu e contribuiu com o projeto. Então, deu para você perceber que a tabela vai nos dizer aquilo que são as dimensões que a gente quer avaliar, e a outra parte da tabela vai dizer para o aluno em que nível ele se encontra. E isso vai permitir que no próximo projeto, na próxima avaliação, na próxima atividade que ele fizer, ele possa identificar: olha, eu estou falhando nisso, eu estou falhando naquilo. As rubricas nos ajudam a fazer essa transformação do quantitativo, que seria, ele tiraria, por exemplo, nota 7 naquele blog. Mas 7 por quê? Porque você, nesse critério aqui, você está plenamente desenvolvido, mas nesse aqui você ainda precisa se desenvolver. Então, veja bem que a avaliação por rubrica nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a codificar e a dar sentido aos dados. É uma ferramenta riquíssima, não é uma ferramenta tão fácil de elaborar, mas é plenamente possível e você vai aprendendo à medida que você vai elaborando. E aí, que tal você começar hoje a construir uma tabela para que você possa se acostumar a fazer uso da avaliação por rubrica? Eu te desejo muito sucesso! Os benefícios de utilizar a rubrica de avaliação ou avaliação por rubricas. O primeiro benefício se apresenta na qualidade do feedback disponibilizado para o estudante. Fica muito claro em que nível de desempenho ele está diante do que foi avaliado. Não é necessário o docente repetir os mesmos comentários em dezenas de atividades, porque quando você apresenta os critérios estabelecidos para esse aluno estar classificado no nível de desempenho, fica claro para ele onde ele está e onde ele poderá chegar, porque ele já vai saber com antecedência o que ele precisa fazer para melhorar o seu próprio desempenho. As rubricas aceleram o processo de avaliação. De que forma? Porque ela é processual. Então, ela se traz de forma contínua. Você não espera chegar na etapa final de um processo de ensino para avaliar o seu aluno. Como é uma avaliação processual, você está avaliando esse aluno dia a dia. Então, você sabe bem o que você precisa fazer no seu processo de ensino para que esse aluno se desenvolva no seu processo de aprendizagem. A avaliação por rubricas também garante certa uniformidade e objetividade na avaliação. É uma questão muito importante, a questão da imparcialidade, né? Essa avaliação ela é uniforme, porque são os mesmos critérios utilizados para classificar em níveis todos os alunos. E é objetivo, porque, como eu já disse anteriormente, fica claro o que o aluno precisa fazer para progredir no seu desempenho. E também comunicação das expectativas com a atividade a ser desenvolvida. Os alunos, quando ele é avaliado por rubricas, se tem conhecimento desse instrumento com antecedência, ele sabe muito bem tudo o que ele tem que fazer para atingir o nível máximo de desempenho na atividade proposta. Chegamos agora a exemplificações utilizadas na própria Secretaria da Educação. Quem lecionou ou leciona os componentes do Inova, bem sabem que os alunos não são avaliados de 0 a 10, mas sim por engajamentos, que são os níveis de desempenho que o Inova apresentou para projeto de vida,
eletivas e tecnologia e inovação. Então, nós temos os seguintes níveis de desempenho: engajamento total, ET, engajamento satisfatório, ES, engajamento parcial, EP. E para cada nível de engajamento, nós temos o descritor que define a que tipo de engajamento o aluno se enquadra. No caso do engajamento total, é onde o aluno se comprometeu de forma produtiva e efetiva nas ações e atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre e ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Já o engajamento satisfatório traz como descritor aquele aluno que se comprometeu em parte nas ações e nas atividades envolvidas ao longo do bimestre, semestre e ano, dedicando-se e apoiando os colegas. E por último, o engajamento parcial, que traz como descritor aquele aluno que se comprometeu pouco nas ações e atividades envolvidas ao longo do bimestre, semestre e ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Num panorama geral, então, temos os níveis de desempenho: engajamento total, onde o aluno se engaja de forma produtiva e efetiva em todas as ações e atividades propostas; o engajamento satisfatório, onde o aluno se compromete em parte nas ações e atividades propostas; e o engajamento parcial, onde o aluno se compromete pouco nas ações e atividades propostas. E esses níveis de desempenho vêm classificar os alunos de acordo com alguns critérios que foram sugestionados pela equipe do Inova do momento da implementação desses componentes na rede. Alguns critérios que podem ser utilizados pelos 3 componentes do Inova: projeto de vida, eletivas e tecnologia. São eles: se os alunos são questionadores, se tiram dúvidas com o professor, se ajudam colegas com dificuldades, se trazem novas ideias para discussões, se respeitam momentos de fala, se concentram nas atividades ainda que longas, se preocupam com a organização dos materiais e pertences, se colaboram para manter um clima agradável na turma, se demonstram ser líderes positivos, se conseguem lidar com situações de conflito e se evidenciam estar focados em seu projeto de vida. Percebam que esses critérios focam nas habilidades socioemocionais, que é a finalidade de desenvolver esses componentes junto aos alunos da educação básica. Também, como nos componentes do Inova, a avaliação por rubricas é contemplada nos itinerários formativos. Vamos à leitura da Resolução SEDUC 143, de 20 de dezembro de 2021. O capítulo 2, que trata do rendimento escolar e da frequência, no seu artigo 6º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos estão organizados semestralmente e devem ter registros bimestrais de notas em escala numérica, de notas em números inteiros, de 0 a 10, por componente curricular, e registro final semestral da unidade curricular expressa em uma única menção com as seguintes definições operacionais. Inciso 1. Aproveitamento total. AT. O estudante obteve excelente desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Inciso 2. Aproveitamento satisfatório. AS. O estudante obteve bom desempenho no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Inciso 3. Aproveitamento regular. AR. O estudante obteve desempenho regular no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular do itinerário formativo. Inciso 4. Aproveitamento insuficiente. AI. O estudante obteve desempenho insuficiente no desenvolvimento das competências e das habilidades da unidade curricular
do itinerário formativo. Já que estou falando sobre a rubrica de avaliação do itinerário, me faz necessário realizar a leitura do parágrafo 3º. Os componentes curriculares dos itinerários formativos, tanto do Inova Educação, que são projeto de vida, eletivas, tecnologia e inovação, como da expansão da carga horária, que são orientação de estudos, língua inglesa e educação física, tem carga horária anual, com registros de notas bimestrais em escalas de engajamento, engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Então, vocês entenderam da leitura da resolução que as rubricas estão presentes nos itinerários formativos. Os níveis de desempenho são aproveitamento total, aproveitamento satisfatório, aproveitamento regular e aproveitamento insuficiente. Os descritores estão presentes em cada um dos incisos que descreve o nível de desempenho. E no parágrafo 3, nós temos também alguns componentes curriculares dos itinerários que são avaliados por rubricas, mas os níveis de desempenho são de engajamento total, satisfatório e parcial. Então, da leitura dos níveis de desempenho e os critérios para os componentes do Inova e da leitura da resolução SEDUC 143, vocês já podem observar que as rubricas estão presentes na Secretaria da Educação, através dos componentes do Inova e itinerários formativos. Apresento a vocês as referências bibliográficas utilizadas para a produção desse material, para a formação da TPC de avaliação por rubricas. Chegamos ao final da nossa TPC e nesses minutos restantes, vocês posicionarão a câmera do vosso celular no QR Code que ficará apresentado ou vai clicar no link que os coordenadores enviaram a vocês para que assim vocês respondam o formulário Google. Esse formulário tem por objetivo gerar insumos a respeito do tema avaliação por rubricas para possíveis desdobramentos nas ATPCs das unidades escolares. Esses formulários não terão identificação por nome, mas sim por escola, porque após o fechamento dele, eu vou gerar um consolidado por escola e enviar as respostas para cada coordenação de cada uma das nossas escolas da diretoria de São José do Rio Preto. Conto com a colaboração, que vocês respondam e fico à disposição para quaisquer dúvidas que possa terem. O núcleo pedagógico se coloca à disposição também para participar de suas aulas e das ATPCs. Um abraço a todos.